O Dia Nacional do Leigo é comemorado em 21 de novembro, no próximo domingo, sendo o último antes do Advento, data na qual também é celebrada a festa de Cristo Rei. E para vivenciar o Dia Nacional dos Cristãos, Leigos e Leigas, durante essa semana o programa Pai Eterno vai abordar temas sobre o laicato, e hoje focando no pilar social. E para aprofundarmos nesse tema, eu tenho a alegria de conversar com Dom Francisco Edmilson Neves Ferreira, bispo da Diocese de Tianguá, no Ceará, e referencial para o laicato. Dom Edmilson, bem-vindo ao programa Pai Eterno, a sua bênção. Obrigado, Padre Wellington. Deus o abençoe. É uma alegria poder mais uma vez participar do programa do Pai Eterno, esta TV que leva o anúncio do Evangelho e aproxima as pessoas de uma das devoções mais belas do nosso país. Contemplar o amor, o coração de Deus, que é Pai, Pai de todos. Dom Edmilson, o senhor está aí na capela do Seminário São José, né, da Diocese de Tianguá. Eu queria que o senhor primeiro pudesse falar para quem nos acompanha sobre a realidade da diocese onde o senhor é pastor, onde o senhor atua como bispo. A Diocese de Tianguá é uma diocese jovem. Completamos agora 50 anos de ereção canônica, uma diocese criada em 1971 por Sua Santidade o Papa Paulo VI, São Paulo VI. Desmembrada da Diocese de Sobral, que é a terceira mais antiga do estado do Ceará. A nossa diocese faz parte do Regional Nordeste 1 da CNBB, composta por 9 dioceses. Entre elas está, portanto, Tianguá. Uma diocese composta de região serra, uma região litorânea e também sertão. Temos esse privilégio de acolher 3 realidades diferenciadas, um povo de muita fé, uma população estimada em torno de mais ou menos 500 mil pessoas, um clero de aproximadamente 43 sacerdotes. E tentamos desenvolver o trabalho de evangelização com apoio de religiosos, de sacerdotes, diáconos permanentes e uma legião de leigos e leigas que nos ajudam no trabalho de evangelização. Muitos desafios, uma diocese de 50 anos ainda precisa caminhar bastante para chegar à maturidade das grandes igrejas, já que quando nós falamos em igreja católica, sempre imaginamos igrejas com 200, 300, 1000 anos de caminhada, nós ainda somos muito jovens. Tá certo. Dom Francisco, o senhor é o referencial para o laicato, e nós poderíamos dizer que o laicato é essa maior parcela dessa realidade que compõe a igreja, né? O laicato é essa parte importante e talvez a maior parte daquilo que nós chamamos como igreja. Eu pergunto sobre as atividades dessa comissão, a Comissão Episcopal Pastoral para o Laicato. Fale um pouco para nós sobre o trabalho que o senhor, juntamente com seus assessores, desenvolvem nessa comissão. De fato, o senhor tem razão, o laicato forma a grande maioria do povo de Deus. Uma vocação que nasce na pia batismal, nasce do banho e da água e da força do Espírito Santo. E sempre dizemos que ser leigo e leiga na igreja é uma graça. E é da vocação laical que nasce todas as outras vocações. Antes de ser sacerdote, antes de ser diácono ou consagrado, é preciso passar pelas águas do batismo. E é muito importante que os cristãos leigos e leigas cada vez mais tomem consciência de que isso é uma graça para o anúncio do reino, para testemunhar a força do Evangelho. A nossa comissão é uma comissão formada por vários segmentos e seguimos aquela orientação da CNBB Nacional. Reunimos as diversas expressões do laicato aqui no Regional Nordeste 1. Leigos das novas comunidades, leigos das espiritualidades das ordens e congregações, leigos que trabalham nas SEBs, leigos que estão na linha de frente da pastoral social
Então, nós procuramos reunir a maior número possível de representações laicais que atuam no dia a dia da vida da igreja. É um desafio, de fato, a gente poder reunir tanta gente para realizar uma pastoral de conjunto. Nós sabemos que a Comissão para o Laicato não é uma comissão que vai ditar ou criar simplesmente planos de pastorais, porque os planos de pastorais são criados pelas dioceses. O nosso trabalho é um trabalho de assessoria, é um trabalho de acompanhamento, é um trabalho que visa gerar a unidade na ação da igreja do regional, respeitando, evidentemente, a autonomia que cada igreja particular tem, o que diz respeito à assistência e trabalho com seus leigos. Agora, Dom Edmilson, como nós observamos esta realidade do protagonismo no momento atual que a igreja vive e principalmente dessa conscientização para que os cristãos leigos e leigas assumam a sua missão? Como é que a comissão tem trabalhado essa conscientização para que os leigos assumam a sua missão de protagonistas na comunidade igreja? A gente sempre tem procurado orientar os leigos e leigas para compreenderem que a missão deles na comunidade eclesial não é uma concessão que é dada pela igreja enquanto hierarquia, mas nasce, como eu dizia, de uma vocação, ou seja, do sacramento do batismo. Então nós procuramos trabalhar essa realidade, chamando a atenção para a necessidade do compromisso, por causa de Cristo, por amor ao Evangelho, por graça batismal, chamados a evangelizar e a atuar em setores que normalmente nós, consagrados, ordenados, às vezes não temos o devido alcance. Eu tenho dito muito aos cristãos leigos de nossa diocese e também do regional, dessa capacidade que o leigo tem de entrar em lugares, em situações que às vezes nós não conseguimos. O testemunho do leigo é muito importante no campo da educação, no campo da saúde, no campo social, uma atuação para transformar. E é muito bonito a gente ver que a igreja orienta os cristãos leigos a entrarem nos debates, nas reflexões, sobretudo no campo social e político, para ajudar também na transformação da sociedade. Isso, evidentemente, marcados pela fé em Cristo. É um dos diferenciais que eu sempre digo para eles: olha, nossa base é a fé em Cristo. Nós não somos movidos por ideologias, nem por partidos políticos, mas nós devemos caminhar iluminados pela força da fé. A força da palavra é o exemplo de Cristo que nos motiva a agir socialmente, trabalhando pelo bem do próximo. Agora, Dom Francisco, como o senhor observa os desafios para que os leigos possam assumir a sua missão, para que a igreja possa estar cada vez mais próxima? E aí eu pergunto porque, durante muito tempo, as pessoas imaginavam que a igreja só era formada pelo clero ou por aqueles que desempenhavam talvez uma função em específico. E como é que a gente observa hoje os maiores desafios que a igreja tem para com essa aproximação junto aos leigos e leigas? Eu creio que um dos grandes desafios que nós enfrentamos é exatamente o leigo se perceber membro da Igreja de Cristo. Ou seja, eu falava da questão não como concessão, mas como graça. Os leigos precisam reconhecer-se como sal da terra e luz do mundo. E eu creio que uma grande iniciativa que a Igreja do Brasil teve recentemente foi a promoção do chamado Ano do Laicato. Esse ano foi fundamental e nós trabalhamos com diversos subsídios, palestras, seminários, reflexões a nível nacional, regional, local, exatamente para conscientizar os cristãos leigos de que é preciso assumir esse protagonismo. É claro que nós que fazemos parte da hierarquia também devemos reconhecer a importância do papel dos leigos, a natureza da graça que é participar do laicato como força de transformação. Então eu creio que precisamos ter uma dupla conscientização. E aí o desafio
de nós, da hierarquia, como também dos leigos, e nos sentimos corresponsáveis pela ação evangelizadora e trabalharmos juntos. Daí porque é importante o plano de pastoral diocesano, daí porque é importante o trabalho de unidade da comissão para o laicato a nível de regional, exatamente para juntar forças. Nós precisamos juntar forças e não nos ver como pessoas que competem entre si, quem é mais importante. Afinal, todos os membros do corpo são importantes. São Paulo diz isso com toda clareza. Se todo o corpo fosse olho, ou fosse pé, ou fosse mão, onde estariam os outros membros? Então a riqueza da igreja é essa diversidade. E os cristãos leigos precisam, como nós também ordenados, descobrir a força dessa diversidade que enriquece a igreja. E o Espírito Santo faz a unidade acontecer. O desafio é grande, sobretudo quando aparece no objetivo da CNBB a necessidade de trabalhar a pastoral urbana. Os leigos assumirem esse protagonismo também no campo da pastoral urbana. Agora, esse ambiente da pastoral urbana, como o senhor bem disse, até para que a gente conscientize de que a graça de ser leigo, leiga, nasce ali da água batismal, a gente precisa se conscientizar que esse batismo vai sendo confirmado, renovado no dia a dia, na evangelização da qual todos nós somos chamados a realizar, né? Sem dúvida, Padre Wellington. E a gente sempre fala dessa questão da necessidade de a gente atualizar a nossa percepção de igreja. Uma igreja ativa, uma igreja que se coloca a serviço das pessoas, a serviço da transformação e do bem de toda a comunidade. E é claro que isso é fruto de um processo lento. Eu creio que o Concílio Vaticano II, nesse sentido, ele nos ajuda a ir tomando consciência dessa realidade, mas é um processo lento, porque, de um lado, às vezes a gente tem o descrédito do laicato, por outro lado, a gente às vezes enfrenta o clericalismo dos leigos. Eu creio que é identificar a natureza de cada um no corpo de Cristo é que garante uma maior eficácia no trabalho de evangelização. Eu creio que esse ano, o Dia do Laicato, ele é muito desafiador. A partir do tema que nos propõe a CNBB Nacional, Testemunhos de Jesus Libertador no compromisso com a vida. Ou seja, é no compromisso com a vida que o leigo é chamado a atuar de maneira mais intensa, né? Não diretamente na sacristia ou não diretamente no altar, mas no dia a dia, influenciando na construção do novo. Perfeito. E durante esse momento que nós estamos conversando, nós queremos chamar a atenção para alguns pilares. E hoje nós queremos olhar para esse pilar social. Como o senhor vê a atuação do leigo diante deste desafio que nós temos enfrentado, principalmente por conta da pandemia, no desenvolvimento do compromisso social da igreja com os mais necessitados, com os mais pobres? Lembrando, né, no último domingo nós celebramos aí o Dia Mundial dos Pobres, fazendo alusão também a esse chamado do Papa Francisco para todos nós, Dom Edmilson. Padre Wellington, esse é um dos grandes desafios. Aqui no Regional Nordeste 1 da CNBB, que é as dioceses do Estado, a gente observa que nós temos muitas ações no campo social, mas também percebemos muitas ações isoladas. E eu creio que essa visão do pilar social, chamado pilar da caridade, que é outro elemento que eu acho muito interessante, e é que a CNBB, ao estabelecer os pilares, a dimensão social foi chamada de caridade, porque ela se inspira exatamente nas atitudes de Cristo. Nós não somos uma ONG, nós não somos uma organização não governamental ou um clube de serviço, mas nós somos movidos pela fé. Então, o pilar social que é um pilar essencialmente caracterizado pela ação muito intensa dos cristãos leigos e leigas. Eu poderia dizer até que estão na linha de frente desse grande debate dos conselhos municipais, nas instituições, nos ajudam a perceber que é uma necessidade, uma lacuna. Aqui, por exemplo, nós enfrentamos dificuldades nesse campo.
fizemos uma pesquisa sobre a ação social da Igreja do Nordeste 1, no que diz respeito à dimensão do pilar da caridade nas paróquias, e a gente vê que é um dos campos mais deficitários. Por quê? Porque ainda há muito preconceito também em relação à atuação no campo social. Algumas pessoas acham que somente uma parcela dos leigos devem trabalhar na questão do social, porque muitos acham que é um envolvimento que une política, que une outras situações, e muita gente não está preparada para isso. Mas nós estamos trabalhando nesse sentido, de gerar unidade, fortalecer as ações do pilar da caridade em nossas paróquias, e essa iniciativa do Dia Mundial dos Pobres foi um passo importante nessa 5ª edição, convocados pelo Papa Francisco, porque pouco a pouco a gente vai compreendendo que a razão de ser a igreja é o anúncio do Evangelho e essa caridade, que é fruto da fé em Cristo, que não tem nada a ver com motivação meramente política ou econômica, é mais do que isso. É uma ação de Cristo que se compadece do sofrimento do seu povo. Talvez nessa polarização que a gente tem visto crescer, não só dentro da igreja, mas na sociedade, talvez isso se deva porque nós nos afastamos, principalmente por conta da vivência, da experiência, da raiz do Evangelho, não é mesmo? Porque quando a gente fala daquilo que Jesus pregou, daquilo que Jesus ensinou, muitas pessoas podem dizer que isso pode ser ideia política, quando na verdade isso é o Evangelho sem nenhum tipo de amarra, sem nenhum tipo de realidade escondida, mas o Evangelho revelado, né, Dom Edmilson? Sem dúvida, Padre Wellington. Eu acho que é uma coisa que nós ainda precisamos crescer muito, ainda como igreja, e olhar para Cristo. As ações de Cristo é que inspira a doutrina social da igreja. Cristo que alimenta os pobres, Cristo que providencia a saúde para os doentes, Cristo que acolhe os pecadores, Cristo que vai ao encontro das pessoas. Eu creio que nós precisamos nos voltar mais para a centralidade do Evangelho, olhando para Cristo. O problema é que muitas vezes nós olhamos para os modelos humanos, para as cópias humanas, e acabamos esquecendo, negligenciando a centralidade de Cristo. Então, por amor a Cristo, e por isso a nossa ação social, ela é fruto da fé que nós professamos. A fé sem obras, ela é morta. E, evidentemente, as obras na igreja sem a pessoa de Cristo, nós nos tornaríamos uma mera prestadora de serviço. E não é para isso que nós existimos, porque a nossa meta é o céu. A maior expressão de caridade é de Deus para conosco, quando enviou seu Filho para nos salvar. Mão estendida, Deus que ouve o clamor do seu povo e desce pessoalmente para ajudar. É a concretização do livro do Êxodo, né? Deus que escuta e vem pessoalmente. A igreja é Deus agindo, é Deus curando, é Deus salvando, é Deus alimentando o seu povo, é Deus anunciando o ano da graça. Dom Edmilson, nós estamos vendo que a massa de pessoas que estão abaixo da linha da pobreza, que estão com a necessidade ou com a carência, principalmente no âmbito da alimentação e do acesso a condições de vida digna, tem crescido de um modo exponencial no nosso país. Como nós, cristãos leigos e leigas, podemos atuar para modificar esse quadro sem nos tornarmos um Estado paralelo àquele Estado que tem obrigação de fazer as suas funções valerem em meio à sociedade de forma geral? Padre, eu creio que nós devemos nos envolver nas chamadas políticas sociais. A igreja, ela ao longo dos anos, aqui no Brasil, ela foi muito importante para despertar as famosas políticas sociais. Muitas delas surgiram a partir, por exemplo, da campanha da fraternidade. As políticas sociais em relação aos idosos, em relação às crianças. Imaginemos, por exemplo, as cisternas de placas promovidas pela Caritas, que acabou se tornando também um projeto governamental. Os próprios agentes de saúde que foram expressões da pastoral da criança,
Então, eu creio que nossa linha de trabalho deve ser uma linha de engajamento nos mecanismos sociais, políticos e econômicos, a promoção do debate. Nós precisamos despertar no coração de muitos leigos a necessidade de entrar para os conselhos municipais, os conselhos estaduais, para participar diretamente das discussões na base das políticas públicas. Eu creio que esse é um bom caminho para a superação de tantos limites que nós experimentamos. Além disso, um processo de conscientização. Fortalecer, por exemplo, a escola Fé e Política, inclusive desenvolvido pelo próprio trabalho da CNBB, muito necessário. Fortalecer, por exemplo, o estudo da doutrina social da igreja, é outro mecanismo que nós poderíamos utilizar. E, evidentemente, ajudar nosso povo a fazer boas escolhas, né? Ajudar o nosso povo através do processo de conscientização, a dimensão da partilha, a dimensão da solidariedade, a dimensão do compromisso social. E o senhor observa, por exemplo, esse protagonismo, principalmente nesse desafio de mudança social que o país vive. Como é que o senhor tem observado isso no nosso país como um todo? Como referencial, o senhor com certeza deve olhar aí essas disparidades, né? Às vezes, em alguns lugares isso é mais engajado, em alguns lugares isso às vezes precisa ser mais empenhado, despertado, provocado para acontecer essa mudança e esse reposicionamento. Como é que o senhor observa isso no nosso país que é tão heterogêneo diante dessa situação? O Brasil é uma pluralidade, é uma riqueza fantástica de pessoas e cultura, é maravilhoso. Mas a gente observa que em alguns lugares o processo de conscientização ele é mais intenso. Mas o grande risco também, em alguns lugares, é o que o senhor chamava a atenção para a polarização. Durante muito tempo se questionou, por exemplo, que a igreja estaria se desviando de seu papel de evangelização quando focou de maneira mais intensa, por exemplo, nas questões sociais. Esse é um risco muito grande e eu creio que nós precisamos caminhar nesse sentido de crescer na unidade para evitar compreender que uns evangelizam e outros trabalham na questão social. Não, nós precisamos compreender que essas duas realidades elas estão unidas e que nós precisamos superar essa dicotomia fé e vida para trabalhar mais fortemente. Claro que algumas regiões do Brasil se tornam mais difícil o acesso à escolaridade, o acesso à universidade, o acesso aos campos de decisões não são iguais em todas as regiões. Nós observamos, por exemplo, em relação ao próprio Ceará, comparando o Ceará com a região, o Nordeste com outras regiões do Brasil, nós percebemos que há uma disparidade muito grande e a gente às vezes parece correr um pouco atrás de um processo que já vai um pouco mais avançado. Mas a gente também respeita um pouco essa questão do processo histórico. O importante é não parar, o importante é não estacionar, mas ir dando pouco a pouco passos em direção a essa superação das desigualdades e, evidentemente, fortalecer um processo de evangelização mais intenso. Dom Francisco Edmilson, nós estamos caminhando para o final da nossa entrevista, mas eu não podia deixar de perguntar que no próximo domingo é comemorado o Dia Nacional do Leigo. Qual a mensagem que o senhor deixa para todos os cristãos leigos e leigas do nosso país que estão nos acompanhando nessa entrevista? Aos leigos e leigas que nos escutam, eu queria reforçar aquele grande apelo que foi feito no ano do laicato. Vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Não se acende uma lâmpada para esconder. Por outro lado, se o sal perde o sabor, não serve para nada. Então, meu apelo é que todos os cristãos leigos e leigas assumam o protagonismo, fruto do batismo. Que não deixem apagar a chama da esperança. E que vocês, leigos e leigas, onde quer que estejam, façam a diferença. Vocês são, conosco, a igreja viva de Cristo. É um refrão bonito que eu costumo cantar nas crismas que recordo, nós somos as pedras vivas do templo do Senhor. Então, que a gente se comporte como essas pedras vivas que colaboram para a edificação do corpo de Cristo, que é a igreja, né,
colaborando para a transformação da sociedade, a fim de que ela se torne cada vez mais sinal do reino de Deus, sal da terra e luz do mundo. Edmilson, vou aproveitar a oportunidade para o senhor nos conceder a bênção nessa tarde do dia 16 de novembro. Padre Wellington, muito obrigado pela oportunidade de estar com o senhor e com toda essa legião de homens e mulheres que acompanham o Pai Eterno. Uma devoção bonita. Aqui na casa episcopal, na minha casa, a casa episcopal, tenho vários presentes que as pessoas me dão sobre o Pai Eterno. E cada vez que eu recebo a imagem do Pai Eterno, eu sempre rezo e vejo que as pessoas querem que o bispo esteja mais ligado ao coração do Pai, né? Afinal, a nossa vocação também é ser pai na diocese, na igreja particular. Peço a nosso Senhor que conceda a todos que nos acompanham sua graça e sua bênção. Que sejamos acolhidos no coração do Pai através do Filho na unidade do Espírito Santo. Que Deus vos abençoe e vos guarde. Volva para vós o seu olhar e vos dê a paz. Que Ele vos abençoe. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Dom Francisco Edmilson, muito obrigado pela oportunidade da nossa conversa. Um forte abraço aos diocesanos aí de Tianguá, no Ceará, e que Deus o conserve com muita saúde. Amém, Padre Wellington. Ao senhor também, muito obrigado por essa oportunidade, pelo trabalho que o senhor desenvolve no campo da evangelização. De mãos unidas, caminhamos em direção a Deus. Amém. Muito obrigado.